Que nada fez no Flamengo. O treinador que deu desculpa de gramado, de altitude, de desfalques, mas que nunca falou do fracasso dele à frente do Flamengo, caiu. Tite não é mais treinador do Flamengo. O Felipe Luiz, acho eu, ele tem competência para isso. Porque uma vez eu conversava com o Dorival e o Dorival me falava. Ele falou pra mim, Fábio, ele me chama de Fábio. Fábio, você não faz ideia de como o Felipe Luiz conhece futebol. Não sei, né? Agora com o Felipe Luiz, que é a escolha corretíssima, né? Se não jogar com esses caras, não é jogar para ganhar tudo e ganhar a Champions também, mas minimamente com um pouco mais de esforço, porque até a celebração do gol do Gerson, aos 44 minutos, e essa campanha do Tite teve vários. Se houvesse meritocracia real no Flamengo, o Marcos Braz teria saído junto, não com o Tite, mas com o Vitor Pereira ou com o Sampaoli, porque o departamento de futebol do Flamengo é crítico e a gestão continua sendo amadora. Esse é o grande ponto do Flamengo. A gente falava aqui na sexta, né, Marra? E ter um balanço do que tudo que aconteceu, se foi bom, se foi ruim ou não, eu acho que não. Não foi a melhor decisão, porque dentro do que eu acredito, em um futebol bem gerido. Salve, salve, nação, vambora com mais um vídeo aí, né? Nessa segunda-feira aí, né, o Flamengo demite o Tite após um resultado positivo, mas sabemos como o Flamengo vinha jogando, né? E eu acho que é um sopro de esperança para o torcedor aí, né, para essa semifinal da Copa do Brasil, que o Felipe Luiz vai assumir o time para disputar esse primeiro jogo diante do Corinthians. Então vamos repercutir aqui o que a mídia esportiva falou sobre essa demissão do Tite pelo Flamengo. Multa rescisória na faixa de 3 milhões de reais aproximadamente. E eu acho que o Flamengo fez certo em demitir, porém, já era para ter sido demitido algumas semanas atrás, alguns jogos atrás, né? Ou até naquela derrota já pelo Penharol, né, na Libertadores jogando em casa. Acho que ali era o momento ideal, né? Então, sem mais enrolação, vamos embora com mais um vídeo. Se você gostar do vídeo, deixa aquele seu like, seu comentário também ajuda demais. E vamos embora pro vídeo, galera, sem mais enrolação aí. Que nada fez no Flamengo. O treinador que deu desculpa de gramado, de altitude, de desfalques, mas que nunca falou do fracasso dele à frente do Flamengo, caiu. Tite não é mais treinador do Flamengo. Aquela notícia que todos nós já sabíamos. O Tite já tinha caído, mas eu li uma frase hoje que eu quero até reproduzir, porque ela diz muito, tá? Ela diz muito também sobre o que é a diretoria do Flamengo. Não adianta, o Tite caiu, mereceu cair, trabalho horroroso, 1 ano de trabalho para um time galáctico não jogar nada, desorganizado, sem criar, sempre bolinha na área, sem alternativa nenhuma, defesa ruim. É bom deixar claro que a gente sempre disse, inclusive aqui no programa, bom, com o Tite o Flamengo deve perder menos. Não, perdeu mais. Vou falar aqui, o aproveitamento dele, eu vou trazer números, é pior que o do Renato Gaúcho, muito pior. É pior que o do Dorival Júnior, é pior que o do Paulo Souza. O aproveitamento do Tite é pior. Gol sofrido é o que mais tem média de gols sofridos. Que a gente falou, inclusive eu. Com o Tite vai ser mais difícil de perder. Com o Tite vai sofrer menos gols. Nada disso aconteceu. Ou seja, vale uma reflexão se o Tite ainda é um grande treinador, porque eu já vi muita gente falar, o Luxemburgo já foi um grande treinador. O Filipão já foi um grande treinador. Tão ultrapassados. E o Tite? Porque o Tite teve 7 anos na seleção brasileira. E a seleção brasileira só ganhou uma Copa América e perdeu uma dentro do Brasil. Perdeu 2 Copas do Mundo do jeito que perdeu. No Flamengo, um trabalho péssimo em 1 ano de Flamengo. Em 1 ano. Será que o Tite ainda é aquele super treinador do Corinthians? Pra mim, não. Pra mim, o Tite vai ter que se provar agora se ele é ou não um bom treinador ainda. Agora, tem uma frase que eu li hoje que é importante a gente falar, né, que é a seguinte: o Tite não caiu porque fazia um trabalho sem desempenho, que é a verdade. Caiu porque no fim de semana tem eleição municipal no Rio de Janeiro. Tem eleição para vereador no Rio de Janeiro no fim de semana. Caiu porque
precisaram adiar o lançamento da candidatura do Dunche, que é o candidato do Landim, porque o clube não sai da draga. Para eles, é nada pelo Flamengo, tudo do Flamengo. Então é uma baita reflexão que eu recebi hoje no meu WhatsApp e que é a mais pura verdade. Eles precisam entregar alguma coisa, porque lá no comando do Flamengo interessa muito a eleição para vereador nesse fim de semana e interessa muito lançar a candidatura do Dunche, que eles não conseguem lançar porque eles são um fracasso há 2 anos. É uma diretoria frouxa, é uma diretoria omissa, é uma diretoria que repetiu o mesmo erro do Sampaoli. Mesmo erro, só demitiram o Sampaoli quando caiu na Libertadores. E aí, eu sou o que mais assumo aqui. Da nossa mesa, eu sou o que menos entende de futebol. Sou mesmo, eu sou mais o fanfarrão, sou mais o zoador. Agora, eu critiquei o Tite antes dele cair na Libertadores. E eu fui um dos poucos. Porque, claro, é difícil você criticar antes de cair, porque se for campeão, vão falar, opa, cala a boca agora. Eu não. Eu já falava que o futebol do Tite, do Flamengo do Tite, era péssimo na primeira fase. Quando passou do jeito que passou pelo Bolívar, eu já dizia que tinha que pensar num plano B. Porque o trabalho era muito ruim, gente. Quase não passou pelo Palestinos na primeira fase. Foi massacrado pelo Bolívar nas oitavas. E foi eliminado pelo fraco Peñarol. Demorou para cair de novo, porque no Flamengo só se demite quando é eliminado de alguma competição. E para mim, você tem que prever o que pode acontecer. Antes de cair, não dá mais, gente. Olha o futebol que mostrou na primeira fase. Olha o futebol que mostrou contra o Bolívar. Tem que mudar. E a diretoria do Flamengo não tem coragem. A diretoria do Flamengo é omissa. E agora, eliminado da Libertadores, num brasileiro que é dificílimo o Flamengo chegar. É impossível? Não. Mas é dificílimo. E agora sim demitem o treinador. E outra, hoje também vamos falar muito desses jogadores, porque muda treinador e esse time segue apático, segue sem vergonha na cara, segue sem sangue. Esse time não tem a cara do Flamengo. Do Tite, hoje de manhã, 7h30 da manhã, o treinador Tite, que assumiu o Flamengo menos de um ano atrás, né? Eu não sei se chegou a completar um ano. Não. Chegou a completar um ano. Não deu um ano. Porque ele assumiu no meio com o Campeonato Brasileiro já em andamento no ano passado. Depois de 70 jogos no comando do time, com um ótimo aproveitamento, se a gente olhar no percentual ali. 42 vitórias, 12 empates e 16 derrotas, 65,7% de aproveitamento. Agora, a gente sabe que esses números são um pouco inflacionados pelo Campeonato Carioca, que é um campeonato fácil, em que se consegue uma quantidade muito boa de vitórias e tudo mais e tal. É inflacionado. Agora, não importa, o Flamengo joga. Pode ter 30% de aproveitamento. Você bate campeão em mata-mata? Pô, o que interessa? O Flamengo fez uma Libertadores muito ruim, muito ruim. Não ganhou um jogo fora de casa. Foi eliminado pelo Peñarol. Já tem aí um jogo muito importante contra o Corinthians, 2 jogos, né, pela Copa do Brasil. E no Campeonato Brasileiro, deixou de ser protagonista, né? Aliás, a vitória de ontem ainda deixa o Flamengo respirar um pouquinho. Senhores, Tite fora. Surpresa pra mim, não. Eu achei que ele ia cair depois do jogo com o Peñarol. Verdade. Mas a diretoria do Flamengo continua atrapalhada e fazendo as coisas de qualquer jeito, respondendo à rede social e tudo mais. Ontem foi claramente a torcida do Flamengo derrubando o Tite, né? E de uma forma, até na minha visão, covarde. Porque é o que você falou. O Tite se demitiu depois do jogo contra o Peñarol. Quando vai bater boca lá com o torcedor, na entrevista coletiva, etc e tal, aquela coisa patética, né? Enfim, humilhante, né? Ali, pra mim, acabou. Ali virou um morto-vivo. Não, ali acabou. E a diretoria deveria ter tido esse mínimo de hombridade, né? O Tite pode ser criticado, N problemas, estamos aqui para falar sobre o profissional, né?
Agora, no quesito humanidade, né? A diretoria do Flamengo tem 0, né? Jogou o Tite às feras. Total. Foi uma coisa... já se sabia que ele ia chegar vaiado, que ele ia chegar trucidado, que ele ia chegar sem qualquer tipo de clima. Pra quê? Qual é a necessidade, né? O Flamengo ganhou, legal. Importante, 3 pontos no campeonato, mas precisava expor a humilhação pública, né? O Tite, para que a torcida o demitisse. Será que já não se sabia que o Tite estava demitido depois do jogo contra o Peñarol? Então é mais um capítulo nefasto, né? Por parte de uma diretoria em que o time ganha títulos e ganhou importantes, né, com essa gestão. Mas é uma diretoria que causou muito mais problemas, é muito mais atrapalhada do que, de fato, uma diretoria com inteligência, né? Que deve, sumariamente, espero eu, né? Nessa próxima eleição do Flamengo, que caia fora. E que entrem outros profissionais e outros gestores que tenham um mínimo de bom senso, coisa que gestão Landim, Marcos Braz e Companhia Limitada não tem nada. E o que vai ser desse Flamengo, senhor Mani, com o Felipe Luiz? Bom, eu tinha dito aqui na semana passada, disse várias vezes que o Flamengo deveria fazer o que fez, né? E até aproveitar esse jogo já contra o Atlético Paranaense para o Felipe ter assumido e já começar a montar o time para esse jogo que vai ser depois da manhã contra o Corinthians. É depois de amanhã. É depois de amanhã. Tem o que montar. Tem que fazer. Se ele pega... Só conversinha. Jogou quinta-feira com o Peñarol, certo? Quinta-feira. Se demite o Tite depois do jogo, na sexta-feira o Felipe Luiz já pega o time. No sábado ele treina, no domingo ele teria comandado o time. Na segunda-feira, regenerativo. Terça treina, quarta tem jogo. Imagina como é que ele vai pegar o time. Imagina como é que tá o vestiário. Claro, o Felipe Luiz é um cara, não é, né, nenhum jogador, nenhum profissional inexperiente. Longe disso. Fez a carreira dele na Europa. Disputou Copas do Mundo, trabalhou com vários treinadores. Segundo se comenta, ele tem um caderninho onde ele anotou o treino de todos eles, as coisas que ele achava muito importante. Ele anotou no caderninho dele. Porque ser técnico é uma coisa. Qualquer um tem uma visãozinha de jogo ali e tal, sabe que tem que escalar, etc e tal. O grande problema é o seguinte, é dar treino. Esse é o problema. Ou gestão. E gestão também. Perfeito. Gestão, óbvio, perfeito. E dá treino. Você tem que saber dar treino. Você precisa criar para o seu time variáveis durante o jogo para surpreender o adversário. Então, o Felipe Luiz, acho eu, ele tem competência para isso. Porque uma vez eu conversava com o Dorival e o Dorival me falava. Ele falou bem, Fábio, ele me chama de Fábio. Fábio, você não faz ideia de como o Felipe Luiz conhece futebol, cara. É muito bom a gente treinar um jogador desse. Porque você conversa com ele, ele tem a sensação do campo, você vai lá e troca uma ideia com ele. Você tem a sensação de fora. Você tá vendo. A sensação do campo, quem tem é o jogador. Agora, muito jogador não sente, não entende o jogo. Joga por instinto. Agora, tem jogador que sabe fazer leitura do jogo. O Felipe Luiz sabe fazer. Então ele tem tudo para dar certo como treinador. Agora, ele vacilou várias vezes nesse sentido. Não, calma, não é hora ainda, precisa aprender mais, etc e tal. Papá. Ele chega numa situação onde talvez, se fosse a vontade dele, ele não teria chegado. Ele precisaria um pouco mais, mas, velho, é o que apareceu. Agora não tem jeito. Agora não tem jeito, tem que fazer. Tá no eu quartel, teria feito isso. Tá no quartel. Tá lá, apareceu. Vai ser convocado. Exatamente. Então ele tá lá agora, a chance apareceu pra ele. Eu acho que não tem como ficar pior do que tá. Não tem como. Ele conhece os jogadores gostam dele, ele conhece futebol, dentro e fora de campo, sabe o que é Flamengo, porque basicamente a carreira dele no Brasil se resume ao Flamengo. Ele jogou muito pouco tempo no Figueirense, né? Depois foi pra Europa. Sim, a carreira dele é Flamengo. E se bobear, é torcedor do Flamengo. Se bobear, a família é tudo flamenguista. Entendeu? Então eu acho que foi um negócio legal, não tinha mais como fazer. Não dava mais para sustentar. O Tite foi um grande equívoco. Na época, talvez eu também tivesse contratado. Todos nós tivemos. Mas passaram-se alguns meses e ficou muito claro que o Tite não era o cara. Pelo jeitão dele, blasé, careta. Tem nada a ver com o Flamengo. Tem nada a ver com o Rio de Janeiro. O Tite é um ser estranho na cidade maravilhosa. É o cara que anda de camisa de manga comprida, sapato de bico fino, cromo alemão, calça de prega. Isso não existe no Rio de Janeiro. Isso não existe. Isso existe na Faria Lima. A Monique Danello, né? E ela trouxe aí a informação que, de fato,
o Tite estava na famosa corda bamba, né? E aí, eu acho que se o jogo tivesse sido 3-0, 4-0, eu acho que o Tite entrou demitido para esse confronto. E aí foi só uma cartada ali, de repente, um resultado magro e uma atuação, mais uma vez, pobre, né? E aí, ô, Renatinho, o que você pensa sobre isso? Parecia já um filme que a gente já sabia que aconteceria no final, né? Cara, não ornou, né, se a gente for pensar. Não deu match essa... Porque assim... A gente teve até alguns bons momentos ali, rápidos, durante a temporada, mas eu sinto que o próprio torcedor rubro-negro nunca realmente abraçou a causa, quis, e aí a gente pode ir para um assunto até mais amplo, de cultura de clube, de identidade, mas realmente é um Flamengo que ele não consegue fluir, né? Já faz um tempo que é um time que quando tem a bola não consegue desenvolver o seu jogo. Até defensivamente, né? Um time que vem sofrendo nas últimas rodadas também, algo do Tite. O Tite é um cara que busca muito controle, né? Os times dele são muito equilibrados. Isso não aconteceu. Claro que a gente tem que criticar, eu acho que realmente o trabalho não foi bom. E é quase um ano de trabalho, não chegou a dar não sei se deu um ano. Não deu hora em outubro. Mas nesse momento, apesar das lesões, tinha que estar jogando mais, tinha que ter desempenho, né? Eu acho que mais do que resultado, tinha que ter mais desempenho. Mas assim, se a gente tirar um pouco o zoom também e olhar porque é o Flamengo, né? Porque todo mundo que passa também ninguém encaixa. Ninguém consegue ser unanimidade. Desde que o velho Jorge Jesus foi embora, pessoal, ninguém consegue dar jeito. Mas assim, achei justa a demissão, apesar de entender que eu, por exemplo, não gosto de romper trabalho, assim, principalmente em reta final de temporada. Mas parece que as coisas não estavam dando liga. E até nas coletivas a gente sentia ele já... Não tá legal. A coletiva dele ontem eu achei um tanto quanto... Sei lá, cara, eu vou dizer a palavra vergonhosa porque mostrou um pouco ele desconectado do que estava acontecendo, né? Porque a partir do momento que ele fala, né? Não sei se a gente vai ouvir, mas enfim, falando da questão que para ele o time desempenhou bem, você começa a ver algumas incoerências ali e fala, pô, esse cara tá viajando. Foi um fim melancólico do Tite, né? Xingado do início ao fim do jogo, ofendido antes da bola rolar. Sim. Então é aquele cenário catastrófico para o treinador, o constrangimento absoluto. Você entra em campo, sua própria torcida te xinga antes da bola rolar. Então já existia esse clima de satisfação. O Gerson faz um gol na reta final do jogo. Faz o gol, o Flamengo ganha um jogo que aproxima ali, de certa forma, da liderança. É muito improvável o Flamengo ser campeão brasileiro, mas são 6 pontos só. E mesmo assim a torcida sobe o tom, pede a saída, parecia algo realmente insustentável. É um trabalho muito decepcionante com um fim melancólico. E é o que o Renato disse, é mais um treinador que chega com muita expectativa, teve algumas escolhas questionáveis, né? Paulo Souza, o Domenech, são caras que não tinham talvez o tamanho para assumir o Flamengo, mas recentemente o Flamengo também trouxe técnicos de peso que não deram certo. Então o Tite é mais um desses, talvez o maior deles, que veio com muita expectativa. Ô Mauro, você que conhece muito e acompanhou vários treinadores e várias situações onde se gerou muita expectativa, né, para comandar um grande time. Desde que eu lembro de futebol, pra mim essa é a grande decepção, cara. Uma das, né? Porque eu gosto demais do Tite, eu respeito muito o trabalho do Tite, desde aquele grande Grêmio campeão da Copa do Brasil 2001, pra mim é o melhor entre os brasileiros. Fez trabalhos bárbaros e esse foi um trabalho ruim. E tem trabalhos ruins, gente, assim, Tele Santana, Zagallo, Parreira, grandes nomes da história, Luxemburgo, tem trabalhos ruins, né? E às vezes tem bons, não é que vai acabando, já não dá mais, não. Tem trabalhos ruins. É que para um nível de investimento, de elenco, de expectativa, realmente de outubro do ano passado para cá, ganhou o estadual de uma campanha impressionante, 28 gols marcados, nenhum sofrido, é um negócio impressionante, mas assim, tem muito pouco, né? Falou, Renato, tudo que foi falado aqui, concordamos, e o Tite comentarista falaria igual. Assim, aquela coisa que ele foi perguntado, inclusive, ontem na última coletiva, sobre o balanço, não, vamos deixar acabar. Ele certamente vai falar e vai pensar, pelo caráter dele, competência histórica, foi decepcionante. Não deu match, não deu liga. Eu não sei se, mesmo, gente, eu não sei se pro Tinder ou pro Bumble, não sei se é pra direita ou pra esquerda, quando dá match ou não dá match. Eu também não sei não, cara. Ficou um ano sem dar match. E até a celebração do gol não significa dizer que o elenco queria que ele saísse, embora não sei mais o que esse elenco quer, né? Porque se vier o Guardiola, o Klopp, voltar o Coutinho, o Carpegiani de 81, Jorge Jesus, não sei, né? Agora com o Felipe Luiz, que é a escolha corretíssima, né?
se não jogar com esses caras, não é jogar para ganhar tudo e ganhar a Champions também, mas minimamente com um pouco mais de esforço, porque até a celebração do gol do Gerson, aos 44 minutos, e essa campanha do Tite teve vários momentos que falou, agora vai, porque várias viradas, gol em cima da hora, vários pontos, o Flamengo conquistou a partir dos 44, 53, inclusive o jogo do turno na Liga, toma o gol além do tempo e vai buscar um empate contra o Atlético, que ela tá bem mal, mas enfim, até a celebração que a gente vai rever já o lance, é o Gerson assim, eu sei que o time estava sendo vaiado, tem aquela coisa de novo, sendo xingado, como foi na final da Supercopa, né, da Sul-Americana, Supercopa, né, Sul-Americana, não, Recopa Sul-Americana, que o time sendo xingado, empata e depois perde os pênaltis para o Independente del Valle. A torcida do Flamengo tem xingado muito o time durante os jogos, tem chance de ser campeão, a torcida xinga antes da bola rolar e xingou, que eu sou totalmente contrário, mas ok. Você vai ver a celebração do gol do Flamengo, olha lá, pumba ao Gerson, tá? Se você não souber, esse gol foi o quê? Gol de empate, gol de 8-0. Cara, eu ia falar, 40, gol de goleada, né? E lembrando outras tantas vitórias do Flamengo, todo mundo, e até o pessoal, aqueles sommeliers de emoção, pô, ganhou já o Mundial, me lembra várias celebrações. Era esse o clima, era o clima, digamos, pavimentando para a saída do Tite. O Flamengo, pelo menos, evoluiu a direção do Flamengo, né? O Rogério Ceni, 21, foi demitido às 2 horas e 46 minutos da manhã de sábado. É sempre bom lembrar isso. Hoje foi 7h30 da manhã. Hoje foi 7h30 da manhã, já houve uma evolução, né? Você não demitiu ninguém às 2h. Cara, às 2h. Eu lembro que eu estava no Rio aquele dia. A CBF marcou um jogo sábado, 9h30 da noite, né? Então... Mas tudo bem, Marco. Agora demitir. Eu lembro que eu estava dormindo porque tinha final da Copa América. Para colocar as coisas no lugar. Exato. E hoje o torcedor do Flamengo precisa enxergar além do Tite, porque o torcedor naturalmente está feliz. O trabalho não estava andando, já estava desgastado. Mas a gestão do Landim vai terminar. Foram 6 anos, 2 mandatos, e não conseguiu ter um treinador que começasse e terminasse a temporada. Nenhum treinador. O Jorge Jesus não foi esse cara, porque ele chega no meio do ano, substituindo o Abel Braga, acaba saindo depois. Mas depois do Jorge Jesus, o Flamengo não conseguiu se estabilizar. E, para mim, esse fato... é um grande atestado de incompetência na gestão de futebol. Mas aí, grande atestado. Mas aí eu aqui sentada, sou flamenguista, um rubro-negro. Liguei a TV, eu liguei o Disney Plus, estou acompanhando o Sport Center. Ele percebe que tá bom, a questão não é necessariamente o técnico, porque já passaram 1 bilhão, ninguém consegue dar jeito. Claro que a gestão tem suas questões, e muitas questões. Mas era o que a gente conversou aqui. Esse ano, eles entregaram de parte de campo, tá? Tô falando ali do... Claro que tem problemas, entrevista, até presente ou não, mas o jogador sabe que existe um segundo andar e existe um andar dele ali de jogar bola. Tem muito time que está com o segundo andar todo zoado e os caras estão conseguindo jogar bola. Pelo grupo, pelo técnico, pelo elenco, sei lá. A própria responsabilidade dos jogadores também, né? O meu ponto é, o torcedor ele só vai ter paz então no fim desse ano, quando tiver a eleição? Aí tá tudo resolvido? Não, o ponto é, eu tenho uma percepção diferente, Mari, de que a diretoria do Flamengo ainda não entrega em termos estruturais tudo que o clube pode. E aí vai muito além. Os problemas de lesão que o Tite voltou a citar ontem. O Flamengo tem isso... Há quantos anos? Departamento médico, jogador que entra, reincidência de lesão, dificuldade de recuperação e não muda. Os problemas de ter subestimado uma temporada que teria Copa América, que o Flamengo sabia desde o começo que seria desgastante, que perderia jogadores, demorou a se movimentar no mercado. E aí o principal, quando o chefe do departamento de futebol não tem o respeito de lideranças do elenco e esse cara, num momento crucial como esse, está fazendo campanha, a reeleição como vereador, isso pega muito mal. Internamente, como o Gabigol vai se colocar na linha se o chefe dele está atento, tem outras prioridades? Se houvesse meritocracia real no Flamengo, o Marcos Braz teria saído junto, não com o Tite, mas com o Vitor Pereira ou com o Sampaoli, porque o departamento de futebol do Flamengo é crítico e a gestão continua sendo amadora. Esse é o grande ponto do Flamengo. A gente falava aqui na sexta, né, Marra, que o Flamengo está se comportando como o Manchester United na Inglaterra. Nossa, inclusive, hoje corre o risco do Ten Hag cair também. Mas era para o Flamengo, se tivesse excelência de gestão no futebol, ser o Manchester City no Brasil, pela capacidade financeira que tem. Um clube que fatura R$1 bilhão no Brasil ter uma gestão como essa é inadmissível no futebol. Eu concordo. O Jean falou outro dia no Linha, ele foi muito feliz, né? Quando ele falou o Flamengo é tão rico que só tem dinheiro.
né? O Jean foi muito feliz quando ele fez essa comparação. Mas vou pegar um exemplo de um outro técnico, o Ramon Dias, ou Emiliano Dias, que para mim é mais treinador do que o próprio Ramon ali, né? Ele trabalhou recentemente, trabalha ainda nos 2 piores lugares administrativos para trabalhar, no Vasco e no Corinthians. E dentro dos objetivos dele, ele mata no peito e vai cumprindo. Mas exigências diferentes, Bruno. Sim, mas com uma pressão... Tem a exigência de ganhar com essa estrutura. É verdade, né? Mas é uma pressão de um desespero. É claro que você ganhar títulos é mais difícil do que você salvar uma equipe do rebaixamento. Sim. Mas eu acho que também tem muito dessa coisa do Flamengo ou do rubro-negro entender que ele vai ganhar todos os jogos e todos os títulos. E isso não vai acontecer com nenhum treinador, nem com o Jorge Jesus aconteceu. Não. E aí a pressão aumenta e vira esse caos aí no rubro-negro. Mas para mim a principal coisa assim, do Tite, ele facilmente se posicionar como alvo. Porque, verdade. Porque como comunicador, ele ficou no passado. Ficou. Ele não se alinhou. Não estou falando para ele falar 500 palavrões na entrevista coletiva. Não estou falando isso. Estou falando que algumas vezes você olhava a entrevista e falava, cara, a mensagem dele não ultrapassa as janelas da nossa casa. Samuel Rosa já disse isso antes. A mensagem dele não vai para lugar nenhum. Isso. Porque não atinge. Porque ele não, me parece, que ele não quer se comprometer com nada. Então você não consegue entender o que ele está pensando. Sabe, quando o Cícero Melo foi muito feliz na pergunta ontem. Perguntou, o que você achou da mudança da data da Copa do Brasil? Isso é muito relevante. Ele, eu não tive tempo ainda de ver. Como não teve tempo? Primeiro, ou ele não quis dar uma resposta para não se comprometer com ninguém. Porque até pouco tempo atrás ele estava do outro lado na CBF. Porque o próximo adversário é o Corinthians. Ou, se ele não teve tempo, é um absurdo, porque é algo que interessa diretamente o Flamengo e a Copa do Brasil. O planejamento dele, claro. A escalação de hoje, de amanhã. Então, eu peguei essa resposta para dar um exemplo, mas em nenhuma resposta você vê o Tite, assim, ele parece que quer estar bem com todo mundo. Sujando as mãos. Parece que ele está na seleção. Tem que estar bem com todo mundo e aí você não está bem com ninguém. Tem que falar com a nação brasileira. Eu concordo plenamente com você sobre essa capacidade de comunicação do Tite. O Tite se tornou um cara pedante demais para o que é o Flamengo. Agora, o Flamengo apostou em diversos perfis de técnico. Caras mais jovens, como o Domi, o Rogério Ceni. Estrangeiro, brasileiro. Você está coberto de razão. O Vitor Pereira era super enérgico ali. Verdade. Colérico. Até o São Paulo estava triste. O São Paulo e o Espírito. Exato, mas todos esses técnicos sucumbiram a essa lógica que rege o Flamengo. Sim. E aí, quando a gente vai para a capacidade de gestão e a capacidade de comunicação desses caras, cadê o Landim nesse período de crise? Nada. Em que momento o Landim apareceu? Omisso, sumido. O Marcos Braz, quando se comunicou, é coisa trágica. Vai falar do Fabrício Bruno e acaba rifando um jogador do elenco sobre aquela história da transferência. E esses caras, Bruno, dominam o Flamengo só mesmo pelo aspecto político. O Marcos Braz é questionado há muito tempo pela torcida do Flamengo. Só não cai porque ele é um cabo eleitoral importante para a sucessão do grupo do Landim. E eu faço questão de frisar, né, sobre a parte estrutural, sobre a parte de direção, que enquanto o Flamengo não corrigir isso, vai ser sempre uma potência que poderia ser um clube subaproveitado. E isso é muito pouco para a grandeza do Flamengo. E vai vivendo de esperanças. A gente tem o Pedro Henrique Torre também ao vivo conosco agora para trazer mais informações. Pedro, bom dia. Desses bastidores, né, do Flamengo, porque assim, o torcedor ele quer saber desde quando essa decisão foi tomada, se foi depois da Libertadores, se já tinha sido até antes, se foi ontem, enfim, hoje de manhã mesmo, e os próximos passos do rubro-negro. Conta pra gente. Tudo bem, Mari? Bom dia também ao Bruno, bom dia ao Breiler, Marra, enfim, todo mundo que está com a gente nesse Sport Center. Olha, a decisão ela vinha sendo amadurecida desde a eliminação na Libertadores, né? Então, o Flamengo já vinha com essa ideia de tirar o Tite, a gente até chegou a noticiar isso logo horas após a queda na Libertadores, que o Tite já balançava no cargo, porque havia uma irritação grande com o desempenho da equipe na Libertadores, a falta de poderio até ofensivo lá em Montevidéu. O time não apresentou
um bom desempenho, né, do que precisaria, enfim, algumas questões também. O Flamengo, por exemplo, contratou o Alcaraz por 20 milhões de dólares, ele não foi nem utilizado na partida lá em Montevidéu. Então, o desgaste com a torcida também, que já vinha do primeiro jogo lá contra o próprio Peñarol no Maracanã, que ele foi xingado de fato, assim, bastante pela primeira vez, que a gente poderia dizer que antes havia quase que uma indiferença ao Tite, né? Então foi aquele processo que iniciou aí, esse desgaste conta, embora não seja decisivo, outros treinadores já sustentaram desgaste, mas a diretoria avaliou, especialmente depois desse jogo contra o Atlético Paranaense, que havia já um distanciamento do Tite até com os jogadores, enfim, a sintonia não era tão fina assim, mas com atletas, enfim, com todo o elenco. Um Tite que não sabia, parecia não saber mais de onde tirar, de onde desenvolver o seu trabalho e retomar um trabalho que, por exemplo, teve maior regularidade ali naquele período do Campeonato Carioca, depois até teve outras boas atuações. Na própria Copa América também, o time rendeu e houve as declarações do Tite que montava o time, enfim, em cima do Pedro, né? Então é um acúmulo de declarações, um acúmulo de dia a dia, de observações ali no vestiário também, e isso aí foi a gota d'água, então foi sacramentado para a noite, na madrugada, né, de domingo para segunda, a decisão de que o Tite e sua comissão estariam fora do Flamengo. Decisão tomada, o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, informou ao procurador do Tite, o Gilmar Veloz, que já está até a caminho do Rio de Janeiro, estaria a caminho do Rio de Janeiro, porque viria, se eu não me engano, já para o jogo de quarta-feira contra o Corinthians, estaria por aqui, teria algumas pendências. Então foi informado e o Tite fora do Flamengo. E aí houve também o convite, né, a conversa, Marcos Braz diretamente com o Felipe Luiz, para ele aceitar o cargo e aí permanecer como técnico do Flamengo. O Flamengo só no começo de dezembro, antes de uma semi, na verdade, na antevéspera, foi o melhor momento para demitir o Tite. E depois eu vou entrar no Felipe Luiz. Quero a opinião de vocês no site, no chat também. Boa tarde, Nando. Boa tarde, GV. Boa tarde, Doria. Sempre bom ter você aqui. Boa tarde para a galera de casa. GV, dentro de um planejamento que você faz no início do ano, para que as coisas aconteçam de uma forma legal, com que você tenha um histórico para chegar ao fim do ano e ter um balanço do que tudo que aconteceu, se foi bom, se foi ruim ou não? Eu acho que não. Não foi a melhor decisão, porque dentro do que eu acredito em um futebol bem gerido, não dá para você mandar um treinador embora, demitir um cara, a não ser que ele peça essa demissão antes de um jogo importante como essa semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians, mesmo tendo sido desclassificado, eliminado da Libertadores na semana anterior. Por quê, GV? Porque a gente tem a memória ruim. Eu estava fazendo um levantamento aqui. Pensa nisso, GV. O Ceni ficou no Flamengo entre novembro de 2020 e julho de 2021. Foi campeão brasileiro. O Dorival chegou no Flamengo dia 10 de junho, foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. O Jorge Jesus chegou naquela parada para a Copa América de 2019. Isso. Foi campeão da Libertadores e brasileiro. O que eu quero com esses números aqui? Esses são os últimos grandes títulos do Flamengo, né, nos últimos anos. Que não tem planejamento. Atirou em um cara grande para consertar um trabalho que não deu certo e acabou ganhando. A gente entende que o planejamento ali não houve. Os caras que têm muito dinheiro fizeram uma contratação de peso, não deram sorte, até porque os caras que vieram têm que ter tido competência para fazer as coisas acontecerem. Mas não houve planejamento, não foi uma coisa construída desde o início para chegar no final e ser premiada com um bom trabalho e com títulos. Apesar de que eu acredito que um bom trabalho nem sempre é premiado com títulos, mas aqui no Brasil a gente sabe que a cultura do imediatismo, você tem que ganhar para validar o processo. Então, eu acredito que não foi a melhor decisão mandar o Tite embora agora. No fim do ano era outro problema. O projeto não foi concluído, o que a gente planejou não aconteceu, por favor, segue o seu caminho, vamos trazer outro. Ok, mas da forma que foi, eu não concordo. A última vez que um treinador do Flamengo passou o ano inteiro no poder foi do Luxemburgo em 2011. Agora, eu estava escutando hoje um programa bem legal, inclusive, era Mauro César, Juca Kfouri, Trajano, tinha mais uma galera
na internet. O YouTube me sugeriu, eu vim escutando. O Mauro falando uma coisa que é verdade, no sentido de planejamento, de trazer o treinador com perfil. Ele falou, tu acha que o Jesus foi um negócio planejado, estudado? Já tinha negociado com o Galo, veio e deu muito certo no Flamengo. Poderia ter caído se o Flamengo perde para o Emelec, depois daquela escalação tenebrosa dele. Dorival, tava lá no Ceará, Série B, se eu não me engano, né? Agora Série A, não me lembro. Tava lá no Ceará. Tu acha que quando o Flamengo trouxe o Dorival, isso pergunta do Mauro César, que cabe reflexão. É Mauro César Pereira. O Flamengo falou, vamos trazer o Dorival, que a gente vai reagir agora, vai ganhar a Libertadores e a Copa do Brasil? Difícil. Apanharam pra caramba contra o Ceará. Apanharam muito. Então, de lá pra cá, se você for olhar os treinadores, foi tudo meio que de supetão e com perfis diferentes. Vou botar os números na tela aqui pra trazer o Dorileu pro nosso papo. Bota pra mim, Joãozinho, por favor. Tite demitido de outubro de 23, né? Que ele chegou um pouquinho antes, e eu achei isso bom, para ir começando a pegar ali a parada com o time. Dorileu, 70 jogos, 42 vitórias, 12 empates, 16 derrotas. O aproveitamento não é ruim, quase 66%. Lembrando que com 72 o time ganha brasileiro aqui, 72, 73 ganha brasileirão. Então E o Flamengo de fato é o terceiro colocado, né? Quarto lugar no Brasileirão de 23, que foi o ano passado, ali no final. Campeão carioca, teve isso também, com maior ataque, melhor defesa, não sei o quê. Cheio de números que você viu onde? Na tela da Band. Quartas da Libertadores, foi eliminado. Semi da Copa do Brasil, ainda por jogar. Quarto lugar no Brasileirão. Esse é o panorama hoje. Eu quero a sua opinião. Igor Dorilov. Boa tarde, GB, Fernandão, todo mundo que está em casa. Você falou sobre essa falta de planejamento da diretoria, essa falta de norte, de ter um perfil traçado. Mas dentro dessa falta de planejamento, o Tite talvez tenha sido o cara que foi mais aguardado, mais planejado, ou mais escolhido a dedo, porque ele veio realmente numa reta final de temporada em que o Flamengo já não tinha mais grandes chances, já pensando no ano seguinte. E ele teve aquela reta final do ano passado, teve uma pré-temporada toda para conhecer a equipe, montar o elenco, trabalhar da forma que ele desejava e começa a temporada muito bem. No Campeonato Carioca, vencendo todo mundo, tendo melhor ataque, como você falou, melhor defesa, sendo campeão, e ali parecia que o Tite realmente ia engatar com o Flamengo. Tanto que todo mundo projetava o Flamengo como favorito a tudo nesse ano, já vinha sendo assim nas últimas temporadas, mas muito por conta do trabalho do Tite, nesse início de 2024, essa posição foi reforçada. Só que um trabalho que parecia evoluindo mês a mês, quando começou a ter desafios mais importantes, mais difíceis, começou a tropeçar, a perder jogos que não era para perder, a ter um desempenho muito ruim. Isso acima de tudo. Acho que não só o resultado, a gente tem que levar em conta muito o desempenho do Flamengo nesses últimos jogos. Se a gente pega um recorte recente aí, o Flamengo foi muito bem contra o Bahia na Copa do Brasil, foi muito bem contra o Palmeiras na Copa do Brasil, foi muito bem contra o Vasco, até o jogo que não venceu, mas foi um jogo que o Flamengo dominou inteiramente. E depois dessa partida contra o Vasco, o Flamengo fez 4 jogos muito ruins. Foram os dois jogos contra o Peñarol e o jogo contra o Grêmio fora de casa e esse jogo de ontem. Então o desempenho do Flamengo realmente caiu. Foram só 4 jogos? Foram. Mas o Tite já vinha tropeçando, ali balançando no cargo nesse sentido, de ter pouco desempenho. E apesar de eu defender muito o trabalho a longo prazo, primeira, segunda e terceira chance, eu acho que o Tite já deveria ter sido demitido do Flamengo há mais tempo, GB. Concordo com o Fernandão quando ele diz que na véspera de uma semifinal, na véspera de uma final, não é hora de demitir treinador, mas eu acho que isso só aconteceu porque a diretoria do Flamengo demorou a demitir o Tite. Acho que isso... Então é isso aí, nação, mais um vídeo aí, né? Com a demissão de Tite aí, né? O Flamengo visa aí o fator novo, Felipe Luiz, para poder chegar à decisão da Copa do Brasil, né? É uma coisa que aconteceu ano passado, o Flamengo foi finalista, manteve o Sampaoli o ano passado, mesmo o Flamengo não jogando bem, crise entre comissão técnica de São Paulo e atletas, chegou na final e acabou perdendo, né? E terminou o ano zerado. E a diretoria esse ano não quer repetir a mesma coisa do ano passado, né? Aqui no Globo Esporte, exemplo de São Paulo e multa baixa, né? Em 2023, mesmo com o desempenho ruim do time, a diretoria decidiu manter São Paulo para a final da Copa do Brasil, né? Ocasião, o que aconteceu? O Flamengo perdeu para o São Paulo, né? Dessa vez, Landim e seus pares apostam no fator novo para tentar evitar o cenário do fim do ano passado, né? Vale lembrar que a eleição é um fator muito importante também para a demissão de Tite. Então, também foi pano de fundo para a decisão de demitir. Então, a demissão do Tite também é uma decisão importante. Demitir um técnico, acho que está certo em demitir, já era para ter demitido antes. Porém, com a decisão
dentro do Flamengo se aproximando e a baixíssima mesmo popularidade do técnico, acho que a diretoria precisou mandar embora, né? E outra diferença é que a multa dessa vez é baixa. O Flamengo precisa pagar 50% do restante do contrato, mas Tite tinha só mais 3 meses de vínculo e receberá cerca de 3 milhões de reais, né? Então, acho que um fator importante é a eleição, a multa rescisória baixa e esse fator novo que o Flamengo quer tentar fazer, né, a diretoria do Flamengo, para não se repetir a situação do ano passado, né? Para mim, minha opinião, o Tite fez um péssimo trabalho no Flamengo, péssimo trabalho mesmo. Acho que o auge dele ali foi a Copa América ali, com vários jogadores, alguns lesionados e outros convocados, né, jogadores importantes, ele conseguiu fazer o time teoricamente render. Depois disso, esquece. Então é aquilo. Espero que agora que o Flamengo volte a jogar bola com o Felipe Luiz, né? Mas é muito cedo jogar o cara. O Felipe Luiz está sendo o cara que vai ser jogado na fogueira. Vai lembrar que qualquer má atuação dos jogadores, a torcida vai diretamente culpar os jogadores. O Felipe Luiz ali, ele só tá ali para tentar apagar o incêndio. Obviamente que a torcida vai ter paciência com ele. Ele não tem nem um ano como treinador, tá começando agora a sua carreira. E, obviamente, o Felipe Luiz pode ser questionado, sim, em quesito substituição. Mas em quesito o time não tá rendendo, o desempenho, obviamente vai cair em cima dos jogadores na reta final de temporada, né? Então é isso aí, estamos juntos.